qual é o conceito do negócio? Você fala bastante sobre conceito, três etapas. Tem o conceito, né? O que seria o ideal, o aceitável e o fio da navalha. Né? Então, eu tive uma fase da minha vida que eu trabalhei muito com nutrição de rebanho leiteiro. Né? Então, teve a fase da genética, teve a fase da qualidade do leite, do gerenciamento da propriedade. E o nutricionista, todo bom nutricionista fala que tem pelo menos 3 dietas dentro da fazenda. Que é a que o nutricionista calcula, né? Baseado no que você conhece hoje, a NRC, e agora foi renovado ultimamente, aí, né? Então está tendo uma nova visão, ou seja, todo mundo que trabalha com nutrição está tendo que se reciclar em função da atualização das informações, mas basicamente o básico não terminou, que uma é a dieta que a gente faz, uma que o caboclo entrega para a vaca e a que a vaca realmente come. E quando se fala em construção de confinamento de gado leiteiro, não tem como fugir dessa regra, né? Porque você tem o conceito, o aceitável e o fio da navalha. O que é isso? O conceito é aquilo que a gente desenha, aquilo que a gente coloca no papel e entrega na mão da pessoa que vai construir. Aí tem o que a pessoa realmente constrói. Mas o compost barn ou freestyle que realmente funciona é o que a vaca utiliza, é o que a vaca ocupa. Porque se ela não ocupou o que a gente construiu, alguém errou no processo. Porque a vaca ela não erra, né? A vaca ela fala com a gente sempre, a gente precisa entender a mensagem que a vaca está nos passando. E em construção, né? Em construção é muito visível isso. A vaca ela nos mostra, aqui poderia ter sido diferente. E é baseado nisso que a gente busca aprender todo santo dia quais são as mensagens que a vaca passa para nos dizer, aqui tem uma oportunidade de melhoria num determinado conceito que já vem sendo desenvolvido há algum tempo. E a gente também conversa muito com as propriedades que a gente já implantou o projeto. Né? Por que eu digo que isso é da base do ser humano, a gente não para de aprender nunca. Mas em construção de projeto, cada propriedade tem uma característica de pessoas, vacas e estrutura física para colocar à disposição de construção. E aí isso às vezes faz com que a gente tenha desafios, que fatalmente a gente vai usar a palavra desafio, que pode ser negativa, e transforma ela em oportunidade. Geralmente é assim que acontece. Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Normalmente quando você vê um projeto, quando está na planta baixa, está no papel, eu imagino isso várias vezes acontecendo. Você olha, consegue imaginar aquilo na sua frente, assim, onde você programa fazer, por exemplo, o barracão. Você consegue ver na sua frente assim, esse barracão vai ficar aqui. Mas se ele ficar desse jeito, olha do lado e fala assim, não vai ficar do jeito que precisa por causa da posição do sol, por causa do morro, alguma coisa que acontece que às vezes pode atrapalhar o conceito ideal, que vai fazer a sua vaca, no final das contas, chegar na conclusão que, não ela chegar na conclusão, né, mas ela, em busca do conforto próprio, mostrar que você não fez a coisa mais confortável possível. Funciona dessa maneira na cabeça de um projetista igual você? Como funciona na maneira dos outros projetistas, eu não faço ideia, mas na minha funciona exatamente assim. Por isso que eu tomei a linha de usar a tecnologia que está à nossa disposição, né? Eu utilizo, para fazer esse tipo de avaliação, eu utilizo projetos em 3D, né? Então, é óbvio que você tem uma planta baixa, e a partir daí você faz uma projeção, e eu busco a maior quantidade de informação possível de georreferenciamento da propriedade, né, com a tecnologia que tem disponível. Quando eu consigo fazer isso de uma forma presencial é muito mais prático e muito mais assertivo, mas felizmente com o nível de tecnologia que se tem hoje, com os levantamentos que a gente tem acesso, o nível de assertividade é muito grande. Então a gente faz a alocação, né, consegue fazer projeção de incidência de sol e tudo mais, né, e às vezes quando se chega na propriedade, o índice de correção de posicionamento é relativamente baixo. Vou usar um exemplo que a gente teve lá num barracão que tem há uns 5 anos já em Santa Isabel do Ivaí. A gente programou todas as informações utilizando o norte absoluto, né? Até porque a premissa do barracão é ele ser feito leste-oeste. Mas, no caso dele lá em pleno mês de janeiro, é a época mais quente do ano. Ele me ligou e eu tinha dito para ele, porque
Basicamente, eu uso carinhosamente falando a expressão, a gente tem que enxergar a área e o compost pelado, né? E imaginar ele depois pronto, né? E em que impacto ele vai ter na estrutura que já está na fazenda, né? Se ele está mais distante das casas, dos galpões que já existem, né? Não só essa questão do que a vaca precisa, mas sim o impacto que essa obra vai ter na propriedade. E aí eu digo, ó, uma das formas da gente saber se a gente vai começar a tomar a decisão certa é colocar uma estaca. Quando o sol nascer, a sombra tem que estar nessa direção. E quando o sol se pôr, a sombra tem que estar nessa outra direção. E chegou o mês de janeiro, ele levou em conta essa sugestão, e aí conversamos, sentamos, analisamos, e como eu tinha colocado para dar uma ideia de georreferenciamento, eu usei como base a cerca do produtor, do vizinho, que era X metro no canto de baixo e X metro no canto de cima. Aí a gente teve que desviar 2,5 metros, torcer ele para a esquerda, para ficar no que realmente o que o sol estava incidindo na propriedade. Então eu acho que já fica a primeira lição, né? Para você, não é só o projeto, é muito mais do que só a planta baixa. Muito mais. Né? Que aí é fácil, é aquilo que a gente estava falando até no primeiro episódio. É você chegar na internet, puxar uma planta baixa de um compost, falar assim, ó, esse compost dá certo, tem todas as medidas perfeitas, está aqui a planta baixa, beleza. Bota no chão lá e vamos ver o que acontece, né? Então é muito mais do que a planta baixa para você poder chegar no compost perfeito. Sempre é, sempre é. Isso ocorreu agora, na semana passada conosco. Nós chegamos num determinado cliente lá que ele está se encaminhando, né, para a construção de um composto. E ele já tinha uma planta de uma empresa que não mexe com isso, mas sim com construção. E ali ele só tinha aquela planta no papel, né? E daí nós conversamos com ele e tal. E ali o Fábio já sanou muitas dúvidas deles. Até no primeiro episódio a gente comentou ali que o Fábio, só de conversar com ele já teve uma economia de quase 60 mil reais ali só em terraplanagem. A gente voltou para a loja, enfim, e conversamos bastante e dissemos, vamos tentar mostrar para esse cliente um algo diferente, para ele enxergar o sonho dele virtualmente. Assim, o Fábio foi lá, passou várias horas do tempo dele fazendo uma ideia técnica para ele, e quando o cara chegou, estava lá num olhar de cima, né, a propriedade dele já com um barracão, já com as medidas prontas, o sentido correto, como fazer, aonde fazer. E essa questão do sentido correto, cara, eu acompanhei muito, eu peguei muito isso enquanto eu vi o Fábio falando, que tem muita gente que ela ignora isso, né? Ou ela não entende, ou acha que é balela o porquê disso, né? Aí quando a pessoa se dispõe a entender o porquê desta parte e se dispõe a sentar e tirar um pouco do tempo para entender como funciona, aí ela vai lá, não, realmente o barracão ele precisa ser nesse sentido, ele precisa ter essas características, né? Então é por isso que eu acho muito interessante a ideia técnica e o acompanhamento de um profissional da área para a construção, que isso não deixa de ser um sonho, né? E da mesma forma, como a gente comentou lá a questão do produtor que fez e deu resultado, e você vê a lagrimazinha no canto do olho que a gente comentou no primeiro episódio, o seu Celso chegou lá na sala, eu estava com o notebook aberto, ô seu Celso, tem alguma coisa familiar aqui na tela do computador? Ele disse, essa propriedade eu conheço, mas esse barracão eu estou vendo agora, cara. Cara, tu percebe a satisfação dele enxergar, e é diferente de tu ter uma planta baixa, tá? Às vezes as pessoas perguntam, pô, Fábio, tu é engenheiro? Cara, eu não sou engenheiro. Eu sou autodidata no programa que eu utilizo, né? Então, eu estou estudando toda hora para entregar cada vez mais um aspecto visual que aí muito disso que o Ronaldo falou, né? O programado, né? O projetado na ideia técnica e o realizado. A gente tenta ser o mais fidedigno possível, né? Exatamente por isso.